Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, certo? Que a nossa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e de conquistas, tá bom? Agora, como eu sempre peço, pegue seu material, pegue o livro didático. Hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Todos com seu material, com seu marcador de texto. Quem não tem marcador de texto, marca com lápis, mas o mais importante é que você acompanhe a aula e prestem bastante atenção, tá bom? Então, vamos iniciar falando sobre os órgãos vegetativos das plantas, né? E órgãos reprodutivos dessa planta. Então, significa, olha, turma, aqui está falando, prestem atenção. As plantas, elas são formadas por células que se organizam em todos os tecidos, certo? Os quais formam órgãos especializados em diversas funções. E entre esses órgãos há também que apresentam funções vegetativas e outros que são reprodutivas, né? Então, olha só, assim como os animais, né, os vegetais também eles possuem órgãos, não é verdade? Como eu acabei de ler. Então, eles são denominados órgãos vegetais, tá? Esses órgãos vegetais, eles são capazes, né? Eles são capazes, eles têm o quê? Eles têm raiz, eles têm caule, eles têm folha e flor, certo? Cada um deles tem uma estrutura. Qual seria essa estrutura? Possui a função específica de diversas formas possíveis, né? Os primeiros são essenciais para o desenvolvimento da planta, sendo a raiz, o caule, as folhas, certo? E o que mais? E os produtivos? Os produtivos, gente, seria a flor, o fruto e a semente. Esses seriam os produtivos, né? Que servem de reprodução para a planta. Aqui eu não estou falando os órgãos produtivos das plantas, o órgão vegetal e os órgãos produtivos. Qual seria os primeiros são essenciais para o desenvolvimento. Quais seriam os primeiros que seriam essenciais para o desenvolvimento? O caule, as folhas, a raiz. Eles vão servir, eles são essenciais para o desenvolvimento da planta, para que a planta comece a crescer, a se desenvolver. Agora, nós temos os órgãos produtivos. Quais seriam os órgãos produtivos, né? São a flor, o fruto, certo? A semente, ele serve de reprodução para a planta. Até aí tá tudo bem? Ok, agora vamos lá, né? Aqui os órgãos reprodutivos são responsáveis pela reprodução, como eu acabei de falar, reprodução das plantas. Aqui nós vamos falar da angiospermas, né? Que correspondem o quê? As flores, os frutos e as sementes. Mas aqui, gente, vamos citar sobre os órgãos reprodutivos, né? Órgãos vegetativos. São aqueles relacionados principalmente ao processo de quê? De nutrição da planta. Estão envolvidos estão envolvidos na absorção, distribuição e produção de nutrientes e substâncias essenciais. Além disso, são importantes para a sustentação da planta. Por exemplo, a raiz. A raiz, ela é um órgão, gente, ela é um órgão geralmente subterrâneo e tem as seguintes funções. Quais seriam as funções da raiz? Primeiramente, fixar a planta, absorver e conduzir a seiva e armazenar as substâncias, né, de reserva da planta, desenvolver a planta. Isso seria uma das funções, né, da planta, que ela é um órgão geralmente subterrâneo, tá bom? Uma das funções secundárias das raízes também é o quê? Armazenar substâncias nutritivas, como ocorre em algumas espécies, como a mandioca, a cenoura, são exemplos, né? Esses nutrientes são produzidos por meio da fotossíntese, certo? E geralmente armazena na forma de amido e carboidrato, tá? Aqui existe uma enorme variedade de raízes de acordo com suas adaptações em relação à função que possui ao habitat em que elas estão presentes. Então, aqui o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar que nós temos o quê? São dois tipos básicos de raízes. Qual seriam esses dois tipos básicos de raiz? A raiz
pivotante. Vocês lembram que na última aula eu falei sobre ela? A raiz pivotante, que ela apresenta a raiz principal, né? Que pode ser vista claramente, e a fasciculada não apresenta a raiz principal, que seria o quê? As ramas são muito parecidas, né? Elas têm várias raminhas. E também nós temos o quê? Elas também podem ser subterrâneas, aéreas, aquáticas, dependendo do habitat, gente, em que elas estão localizadas, do habitat que são certos para ela. Aqui, olha, nós temos, como eu acabei de falar, subterrânea, quando estão enterradas no solo, certo? Aquática, olha aqui, quando a raiz está submersa na água, seria raízes aquáticas, elas absorvem águas e sais minerais, que armazenam, né, o ar para facilitar a flutuação dessa planta, certo? Então, essas aquáticas são isso, né? Quando a raiz está na submersa da água, raízes aquáticas, elas absorvem a água e os sais minerais, armazenam o ar para facilitar essa flutuação dessa planta. Então, nós temos aqui as raízes aéreas, que vocês estão observando aqui, ó. Ficam sobre o solo fora da terra, que são as raízes aéreas. Nós vamos citar cada uma delas, tá bom? Então, aqui, gente, vamos falar das raízes subterrâneas. Olha aqui, essas raízes são muito importantes para as plantas e para evitar que as partículas do solo sejam levadas pela chuva, pelo vento, provocando o quê? Provocando a erosão do solo. Um exemplo são as raízes das gramíneas. Vocês estão observando aqui, ó, essas raízes das gramíneas, né? Chamadas de fasciculadas. Por serem bastante numerosas e se enrolarem ou se entrelaçarem no solo, elas evitam o quê? Elas evitam que ela sofra erosão, que o solo sofra erosão, porque ela dá sustentação ao solo. Vocês estão vendo aqui, ó, essas raízes, elas são chamadas de fasciculadas, certo? As famosas gramíneas, né? Por serem bastante numerosas e entrelaçadas, que vocês estão vendo que ela está entrelaçada aqui, olha, elas evitam que o solo sofra o que? Sofra a erosão. Essas espécies de planta, elas podem ser localizadas na recuperação de áreas erodidas, né? Ou em terrenos que sofreram deslizamentos de terra devido à retirada da cobertura vegetal. Então, elas ajudam que o solo não aconteça erosões, né? Elas ajudam muito, porque devido a essas raízes, elas ser fasciculadas, elas ajudam a dar sustentabilidade, elas ajudam o solo ficar mais rígido, para poder não sofrer muita erosão, tá? Por isso que as plantas e os vegetais, eles são muito importantes para o solo, tá? Aqui, olha, essas raízes fasciculadas são as gramíneas, elas podem evitar o processo de erosão no solo. É um exemplo de gramíneas aqui, tá, turma? Aqui seria, vamos lá para a página 44, tá? Vamos falar de outros tipos de raízes. Pegue o livro de vocês acompanhando, tá bom? Gente, aqui nós temos as raízes aéreas. Olha, vocês estão observando essas raízes aéreas, raízes respiratórias, né? Professora, qual é a função dessas raízes respiratórias, né, gente? Então, as raízes respiratórias, elas ficam, né? Elas são bem visíveis, como vocês estão observando aqui, ó. Isso tudo são raízes que elas são bem visíveis, né? E ficam sempre acima do solo, certo? Justamente por isso que o nome é raiz respiratória. Elas podem ter distintas funções e auxiliam as plantas em diversos ambientes, né? De modo de vida. Por exemplo, raízes respiratórias, os quais estão presentes em espécies, tá, de árvores que se envolvem no manguezal. É um tipo também, no manguezal é onde tem essas raízes respiratórias, tá? Devido, elas pegam o oxigênio, elas pegam diretamente o oxigênio do ar, tá? Porque nos locais dos manguezais é muito pobre em oxigênio, tá, gente? Então, justamente essas raízes aéreas, elas conseguem absorver o oxigênio diretamente do
diretamente do ar, né? Então, aqui, olha, aqui nós temos essas raízes respiratórias quase estão presentes em espécies de árvores que se desenvolvem nos manguezais, crescem para cima do solo e possibilitam que a planta retire o oxigênio diretamente do ar, como eu acabei de falar para vocês, pois esse solo está permanente, encharcado e o oxigênio é indisponível, é o pobre de oxigênio, porque vocês sabem que no manguezal é direto aquele solo encharcado, então é pobre de oxigênio. Justamente essas raízes respiratórias, elas pegam diretamente esse oxigênio do ar, certo? Aqui, o mangue preto é uma planta típica das raízes respiratórias, que elas vivem diretamente no manguezal, tá bom, turma? Aqui vamos falar dessas raízes tabulares. O que seria, professor, essas raízes tabulares? Olha aqui, ó, um exemplo de raiz tabular. Isso tudo aqui, gente, é raiz, olha, tá? Ela dá, essas raízes, elas são bem grandes, olha, vocês estão observando? Essas raízes, elas são bem grandes e bem desenvolvida também, tá? E bem desenvolvida também, que dão o que? Sustentabilidade à planta. Vocês estão observando? Assim como essa planta ela é bem grande, essas raízes também. Mas essas raízes, ela dá sustentabilidade à planta, tá? Olha só, em locais de solo muito raso, como nas florestas tropicais, as plantas não desenvolvem raízes profundas e, para garantir metros de altura, necessitam de sustentação, é dada por raízes tabulares, né? Que se desenvolve acima do solo. Então, quando vocês observar uma árvore bem grande, né? Com as raízes totalmente para fora, é uma raiz tabulares, tá? Raiz tabulares, não esqueçam disso, tá, gente? Qual é a função dessa raiz? A função dessa raiz é dar sustentabilidade à planta. Por quê? Porque o solo ele é um solo raso, né? Então não tem como. Então a raiz ela é uma raiz muito grande, a árvore também, e a função dela é dar sustentabilidade à planta, tá? Essa raiz é uma raiz bem desenvolvida, tá bom? Aqui vamos falar dessas raízes aqui, ó, sugadoras, né? Essas raízes sugadoras, qual é a função dela? Olha aqui, exemplo dessa raiz sugadora, nós temos o cipó-chumbo, que é um exemplo de planta parasita, né? Com austórios, certo? Pode ser austórios ou pode ser raízes sugadoras. Então, gente, essas plantas aqui, essas raízes aqui são aquelas raízes cipó-chumbos. Já está falando parasita, parasitando a planta. Então, ela suga. Esses tipos de raiz aqui, elas sugam outros tipos de vegetais, tirando todos os nutrientes, todas as reservas da planta hospedeira. Ela prejudica a outra planta, professora? Prejudica, né? Porque ela está se desenvolvendo em cima da outra planta. E ela se desenvolve muito rápido, né, gente? Olha só, então, qual seria a função, qual seria esse tipo de raiz sugadora aqui que vocês estão observando, né? Esse tipo de raiz adentra o corpo das plantas hospedeiras de maneira de absorver toda a parte do alimento vegetal, toda a seiva, né? Toda a seiva da planta hospedeira, né? Então, quando ela absorve todos os nutrientes da planta hospedeira, ela acaba matando a outra planta, né? Justamente por isso que é raiz sugadoras, né? Em plantas parasitas, como a erva de passarinho também, eu acho que vocês, com certeza, vocês já ouviram falar da erva de passarinho, que ela suga todos os nutrientes da planta hospedeira e ela aumenta muito rápido. Por quê? Porque ela está se desenvolvendo em cima da outra planta, né? Então, essa erva de passarinho também são raízes sugadoras, tá? Olha, com a presença de raízes sugadoras também são chamadas de austórios, que retiram toda a reserva, toda, toda, todo o alimento, né, da planta, ok? Então, raízes sugadoras, tá? Exemplo, a erva de passarinho e o cipó-chumbo também. É um exemplo de planta parasitária, parasita. Aqui vamos falar um pouquinho do caule da planta, né? Qual seria, professora, a função desse caule? O que ele exerce, né? Vamos lá.
todos acompanhando, tá? Olha só, o caule, gente, qual seria a função dele, né? O caule, ele exerce uma função de sustentar e conectar, né? E conectar as folhas, as flores, os frutos, certo? Além de conduzir de água, né, e sais minerais para toda a planta, podendo ainda realizar reserva de substâncias, tá? E energia. Isso seria uma das funções do caule, tá? Olha aqui, o caule ele é um órgão de sustentação da planta e de condução de seiva. Nele estão os vasos condutores, por onde passam a seiva bruta, que são absorvidos. Quem absorve essa seiva bruta? Raízes. E a seiva elaborada, produzida principalmente nas folhas, tá, gente? Essas plantas herbáceas, como o caule, é bastante flexível. E isso pode ser observado no feijoeiro, né, que seria o pé do feijão, no dente de leão, na salsinha e na camomila, em árvores que suportam, né, bastante peso. Porém, o caule deve ser mais firme e resistente. Essas resistências se devem a uma substância química denominada lignina, tá, gente? Para poder dar sustentabilidade à planta, sustentabilidade a esse caule, para poder eles aguentar todo esse peso. Por isso que aqui está dando exemplos de plantas que elas suportam bastante peso, tá? Então, essa substância denominada é lignina, tá? Que torna essas células dessas plantas mais duras e resistentes e permeáveis também, tá bom? Os caules, eles podem ser, existe três diferentes, né, tipos de caule. Qual seria, professor, essas três diferenças de caule, né? Elas estão classificadas em três grandes grupos. Qual seria? Aéreo, subterrâneo e aquático, como está aqui no livro de vocês, olha. Aéreo, qual seria o caule aéreo? Cresce acima do solo, são mais comuns, né? Certo? Subterrâneo, caules que crescem no interior do solo. Aquático, caules que se encontram dentro da água. Olha só, aqui nós temos a salsinha, olha. Planta herbácea. Aqui eu tenho a salsinha, que ela é um caule bastante flexível. Vocês estão observando aqui, olha. Ela é 30 centímetros, olha, pequenininha, né? Com certeza vocês conhecem a salsinha. Essa salsinha, o caule dela é muito flexível, mas ela tem o caule de sustentação dela, tá? Aqui nós temos a o jequitibá, né? O tronco, ele é bem resistente, olha, 40 metros, certo? Muito alto. Então, esse caule, ele cresce no interior do solo, certo, gente? Ele é um caule subterrâneo, tá? Caules que crescem no interior do solo. E ele é de 40 metros, muito grande. Já a diferença daqui da salsinha, que é de 30 centímetros, ok? As plantas herbáceas, também chamadas de erva, apresentam um caule fino, macio e flexível e moleável, geralmente verde, tem pequeno porte. Nós estamos falando das salsinhas aqui, plantas herbáceas, tá? Gente, agora aqui, vamos lá para a página 45, todo mundo. A página 45, vamos finalizar falando sobre os outros tipos de caule, né? Que nós temos aqui, olha. As plantas podem apresentar especializações que possibilitam que interajam melhor com o ambiente. Algumas plantas podem apresentar acúleos, né, como a roseira, ou espinhos, como limoeiro, né, acúleos, né, acúleos é espinhos, e espinhos são estruturas de defesa. Aqui vocês estão observando, olha, aqui vocês estão observando que nós temos um exemplo de acúleos. Isso aqui é acúleos, olha. Aqui nós temos um pé de roseira, tá? Esse pé de roseira, ele não tem espinhos, ele tem acúleos, aonde é até mais fácil de tirar esses acúleos aqui, olha. Quem nunca brincou em tirar, né? Que a gente falava, ah, é espinho da roseira. Não, gente, não é espinho. Roseira não tem espinho. O nome é acúleos. Olha só. E aqui nesses acúleos,
nesse caule da roseira aqui, não são estruturas, não tem vasos condutores de seiva e são facilmente descartáveis. Esses acúleos aqui, ó, tá? Então, isso aqui não é espinho, é acúleos, tá? Agora, os espinhos fica aqui, ó, nesse pé de limoeiro aqui. Aqui sim, aqui já é espinho, que são estruturas pontiagudas, originadas de ramos modificados no seu interior dos seus vasos condutores de seiva. E são o que? Dificilmente, eles são difíceis de retirar. Esses espinhos aqui, nós não conseguimos retirar, tá? No pé do limoeiro, tá, gente? Então, aqui sim, ó, no pé do limoeiro tem espinhos. E aqui as gavinhas são estruturas que possibilitam a fixação da planta, como ocorre no chuchu e na videira também, tá bom? Então, essas são as três estruturas que seria o quê? O acúleos, certo? Os espinhos e as gravinhas. Aqui exemplos, acúleo, roseira, espinho, limoeiro e gravinha, tá, gente? Para não esquecer. Então, professora, olha só, gente. Também, diferente de espinhos, os acúleos não apresentam tecido vascular. Lembra que eu falei? Por quê? Porque eles são bem fáceis de retirar, tá? Eles são bem fáceis de retirar. Nesse caso, um exemplo clássico é a roseira, que eu acabei de falar para vocês, que, portanto, não apresenta espinhos, e sim essas estruturas denominadas acúleos, tá? Então, não esqueça, roseira não tem espinhos, tá? O nome correto é acúleos, tá? Que é bem mais fácil de você tirar esses acúleos da roseira. Já no pé de limoeiro, onde tem espinhos, aí sim, são bem difíceis de você tirar esses espinhos aqui. Tá bom, turma? Agora, nós vamos ficar até a página 45. Na próxima aula eu vou dar continuidade, tá? Agora eu vou passar uma atividade, prestem bem atenção. Eu vou passar uma atividade no livro de atividade, tá? Vou falar um pouco sobre outro conteúdo, tá? Por que, professora, outro conteúdo? Prestem bastante atenção. O livro de atividade é um livro que nós vamos fazer recapitulação dos conteúdos que nós já estudamos. Então, agora eu vou passar essas atividades, tá? Falando sobre a distribuição das espécies, todos prestando atenção, tá bom? Para poder entrar no conteúdo que sempre livros de atividade recapitulando os conteúdos anteriores, tá, gente? Vamos lá, fazendo mais uma atividade. Pegue um livro de atividade, certo? Olá, turma. Estou aqui de novo. Pegue o livro de atividade, como está na imagem, tá? Pegue o livro de atividade de vocês. Vamos lá, fazendo uma atividade. Turma, só lembrando para vocês que tem muita gente que tem dúvida. Eu acabei de passar a explicar um conteúdo que fala sobre reprodução das plantas, né, dos vegetais, tá? Agora eu vou passar uma atividade que não é do conteúdo. Mas por quê? Porque o livro de atividade é recapitulação dos conteúdos ministrados, tá? Dos conteúdos ministrados. E agora nós vamos fazer uma recapitulação desses conteúdos, tá bom? Mas nós vamos sim fazer atividade do conteúdo do assunto que foi passado, tá? Mas hoje nós vamos fazer a atividade do livro de atividade, tá bom? Vamos lá? É na página 12, tá? Todo mundo pegue o livro na página 12, que eu vou colocar aqui na página 12 e vou explicar para vocês, ok? Aqui na página 12, a gente está falando aqui, olha, os trechos abaixo são de notícias relacionadas à degradação de alguns biomas brasileiros, tá? Depois de ler o texto, responda as perguntas a seguir. Aqui você vai ler esse texto que fala sobre os biomas, né? Nos anos de 2011 a 2014 foram lançadas quatro menores taxas de desmatamento da Amazônia. Então você vai ler com calma, tá? Esses dois textos. Abaixo você vai falar o quê? Você vai responder, você vai tirar desse texto, tá? Qual é o impacto ambiental causado pelo ser humano que está diretamente relacionada às reportagens, tá? Quais são as consequências desse impacto ambiental para o ambiente? Então, qual seria a consequência desse impacto ambiental para o meio ambiente, para a floresta?
tá? E você lê e você relata e explica abaixo, tá? Tire do texto. A letra B está falando, com base nos textos, qual dos biomas brasileiros citados está em maior risco e o porquê? Qual dos biomas está sendo mais prejudicado e o porquê? Aí você vai ler lá, grifa, que é melhor, aí você responde. Essa questão, a 10ª, nós temos essa tirinha, né? Que fala sobre o cerrado e responde as questões. Aí você vai ler aqui no cerrado, olha, tá falando, né? Quem disse que Minas não tem mar, né? Que Minas não tem mar. Aí tá falando mar de soja, né? Aí aqui tá falando, gente, aqui com vocês o cerrado, aqui já tem o quê? Uma destruição, né? Já tem o quê? Um desmatamento, já tem queimadas, né? Quer dizer cerrado, ele quer falar, certo? Aí abaixo nós temos o quê? Nessa tirinha nós temos o quê? Desmatamento, nós temos queimadas, nós temos animais morrendo, né? Animais ficando em extinção, árvores sofrendo com a queimada, morrendo, se destruindo. Isso é no cerrado, desmatamento, né? Quem é que causa tudo isso? O ser humano, certo? Então, aqui vocês vão responder o que quer dizer a expressão cerrado citado na tirinha. Aí você vai falar quais as consequências que o cerrado está sofrendo, né? Sofreu e está sofrendo até hoje. Porque aqui nós estamos falando de desmatamento, de queimadas, né? De consequências. Aqui você vai citar. A letra B está falando quais são os principais impactos negativos sofridos no cerrado. Quais são esses impactos negativos aqui sofridos no cerrado? Aí você vai observar essas imagens e você vai citar aqui, tá bom? Isso seria na página 12. Vamos na página 13. Continuando. A página 13 está falando, a letra C, o que você pode interpretar ao ler a última tirinha. Aí você vai lá na última tirinha e você vai ler o que você pode interpretar, tá? E já é pessoal, tá bom? Na 11ª, agora aqui, gente, agora você é o artista. Invente uma tirinha ou história em quadrinhos de um dos biomas brasileiros, né? A história tem que passar uma mensagem clara, retratando algum conceito característico, ser vivo ou problemático do bioma escolhido, tá? Há várias formas de representar gratificamente sua história, desde desenhos simples até o mais elaborado. Solte sua imaginação e mãos à obra. Aqui você vai fazer um desenho, né? É uma tirinha, um desenho sobre um bioma. Você vai escolher um bioma, aquele bioma que está sofrendo muito por desmatamento, né? Então você vai escolher e você vai fazer um desenho, como está pedindo aqui. Pode ser um desenho ou pode ser um mais bem elaborado. Eu tenho certeza que vocês têm uma imaginação muito boa e você vai caprichar nesse desenho, tá? Ok, gente. Na próxima questão, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição das espécies na Terra, certo? Aqui você vai falar, vai lá no conteúdo da distribuição das espécies, né? Aí você vai completar os espaços das frases abaixo com os termos corretos sobre a distribuição dessas espécies, né, no planeta. Letra A. Algumas espécies só ocorrem em determinada região, por isso são chamadas de... Lembra que eu falei das espécies endêmicas e as espécies cosmopolitas? Tem uma que vive em determinada região, que ela não sobrevive em outra região. Agora nós temos espécies que elas vivem em várias regiões, só depende do alimento e aonde tem local para ela se produzir. Então, é esses dois tipos de espécies que eu quero que vocês coloquem aqui na primeira questão, tá bom? Letra B. Para entender a distribuição das espécies atuais e extintas, é preciso estudar a história do... Aí você vai ver, para poder entender essa distribuição, nós precisamos estudar o que para poder entender? Aí você vai completar. E as modificações que ocorrem nela com o passar de milhões de tempo. A é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra. E no tempo geológico, essa distribuição é influenciada por muitos fatores, entre eles o movimento dos continentes ao longo do tempo, ok?
conhecida como a teoria da... Aí você vai completar. Eu tenho certeza que vocês vão acertar, porque está muito fácil. Agora, turma, na página 14. Vamos lá na página 14. Na página 14, você vai fazer o quê? Relacione corretamente a segunda coluna com a primeira. Aqui na primeira coluna nós temos Pangeia, Pantalassa, Láureace e nós temos esse outro Gonja, não sei. Tá. Aqui, gente, vocês vão completar, vocês vão numerar, tá? De 1 a 4, conforme o que está pedindo aqui, tá bom? Peguem o livro de vocês, respondendo, pesquisando, tá? A 14ª. A 14ª está pedindo o trabalho de paleontólogos, né, revelou a presença das mesmas espécies de fósseis de plantas e animais extintos nos continentes americano e africano. Como é possível que fósseis das mesmas espécies sejam encontrados em locais tão distantes um do outro? Aí você vai responder como é possível esses fósseis serem encontrados, sendo que um está tão distante do outro. Lembra das placas em movimento, que elas foram se movimentando, foram se separando? Lembra, então, as placas, né, elas têm tudo a ver com esses fósseis, que eles foram separados, o movimento das placas tectônicas, tá bom? A 15ª tem esse texto que você vai ler, que fala sobre fóssil, né? Você vai ler direitinho esse texto. Abaixo, você vai responder. Sempre quando ler um texto, gente, vai marcando, porque é até melhor para você responder, tá? Sempre ter esse hábito. Olha, além dos fósseis das mesmas espécies encontrados nos dois continentes, quais são os outros fatores que sugerem que os continentes americanos e africanos já estiveram unidos no passado? Aí você vai explicar como é que esses fatores eles vão sugerir que esses continentes americanos já foram unidos, né, no passado. Será que eles foram unidos no passado mesmo? Aí você vai relatar e vai explicar, tá? A última página, que seria a página 15, tá? A página 15, vamos lá na página 15? A página 15 está falando 16ª, você vai explicar, né, como funcionam as placas tectônicas. Aqui está falando que um professor resolveu fazer um experimento bem simples. Ele pegou uma bacia com água e nela colocou pedaços de isopor. Foi possível observar que os pedaços de isopor flutuavam sobre a água assim, e se moviam lentamente, né? O que a água representou nesse experimento? Aí você vai ver o que a água, gente, representou nesse experimento. Como seria a representação da água nesse experimento? Seria que essa representação, nós estamos falando de quê? Da movimentação da crosta terrestre. O magma ele é o quê? Ele vai se movimentar. Então a água, ela está representando o que? O magma, que o magma ele faz o movimento giratório dele para poder as placas tectônicas se movimentar. Então a água, ela representa o magma, tá? Eu já dei a primeira dica. O que o isopor representou nesse experimento? O isopor ele representou o quê? O isopor ele representou as placas tectônicas, porque o isopor está em cima da água. Então, a água, que é o magma que está se movimentando, e o isopor é as placas tectônicas, certo? Por que o professor usou esses blocos de isopor? E você vai responder, tá bom? Próxima questão. Aqui você vai marcar uma única alternativa verdadeira. Você vai ler esses 3 itens e você vai marcar a única alternativa verdadeira. Nós temos de A até a letra D. Aí você marca uma única, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho dos fenômenos naturais e impactos, tá? E impactos ambientais. Você vai observar essa figura, né? E faça o que se pede. Os tornados e a poluição das fábricas são exemplos de impactos ambientais. Explique o que é impacto ambiental e quais são os 2 tipos em que podem ser classificados. Você vai dar exemplos para cada um, tá? Diferentes dos representados. Você vai dar exemplos diferentes do que está representado na imagem.
Tá bom, turma? Então, a atividade de vocês fica na página, deixa eu ver, na página 12, até a página 15, tá bom? Do livro de atividade, não esqueçam disso, tá? Fazendo as atividades, se você não entendeu, manda mensagem para mim. Se você ficou com dúvida em alguma atividade, em alguma questão, manda a foto bem legível e fala, professora, essa questão aqui eu não entendi, pode me ajudar? Eu vou te ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tá, turma?